Oi, galera do nono ano, tudo bem? Então, nós vamos fazer uma aula aqui de filosofia, um pouquinho para a resolução das atividades, né? Lembrando um pouquinho sobre o que o texto, né, nos propõe, o texto preparação do seminário. Então, nós temos a organização do texto falando o seguinte, lembrando que nós temos o nosso coleguinha que está apaixonado e ele não tem coragem de se declarar, e na proposta da professora de fazer o seminário, ele quis ficar no grupo da sua amiguinha que ele amava tanto. E aí o desenrolar da história acontece, espero que vocês tenham lido. Eu não vou contar aqui o que acontece na história, porque quem não leu vai ter que ler para conseguir entender. E aí vem as questões propostas que eu vou fazer com vocês, essas duas aqui, e deixar o restante para vocês fazerem, tá? Então, vamos lá. A primeira questão é bem grande mesmo. Ela é um pouquinho diferenciada, né? Primeiro, o filósofo Charles Peirce desenvolveu uma teoria dos signos, entendidos como sinais que representam elementos ou aspectos da realidade. Ele diferencia três tipos de signos: ícones, índices e símbolos. Os ícones são símbolos que nos remetem a um objeto pela grande semelhança ou pela proximidade que possuem com ele, como são os casos da pintura de uma paisagem. Isso. Uma escultura realista e mesmo uma fotografia. Os índices representam as coisas porque possuem uma relação com elas. Então, ícones são signos, né? Os ícones representam uma relação com as coisas, os índices, e os símbolos são signos convencionais, frutos de escolha de uma cultura própria, que representam seus objetos sem possuir qualquer semelhança ou relação direta com elas. Como exemplos, podemos criar muitos dos sinais, como exemplos, podemos citar muitos dos sinais de trânsito e as palavras. Na narrativa deste capítulo aparecem todos esses tipos de signos. Identifique no texto exemplos de ícones, índices e símbolos. Beleza, vamos lá então identificar. Lá no texto a gente identifica o seguinte: são exemplos de ícones. As imagens dos cartazes, os sons, que o pai do Mateus identifica alguma coisa, a gente pode dizer que são os índices. E as cores do semáforo são os símbolos. No caso, os signos. Tá bom? 2. Se tiver ido muito rápido, depois você dá um pause aí na imagem e faz a resposta. Era muito comum entre os primeiros filósofos da Grécia Antiga a discussão sobre o caráter natural e o caráter convencional da linguagem, que pode ser resumida na seguinte questão: a linguagem seria uma representação exata do ser ou seria independência dele? Tipo assim, eu posso dizer, isso é um mouse porque faz parte disso ser um mouse, ou convencionalmente eu poderia muito bem ter dito que isso é um mouse, né? Porque a minha cultura identificou isso como mouse, não isso. É a pergunta. Os naturalistas defendem a existência de uma relação natural entre a palavra e os objetos que elas designam. Ou seja, eu, ao olhar o objeto, eu identificaria naturalmente seu significado. Para o convencionalismo, não há nenhuma relação natural entre as palavras e as coisas que se referem. Ou seja, foi a minha cultura que deu ao nome disso aqui de mouse. De acordo com essa última concepção, as palavras são criadas por acordos dos homens em sociedade. Assim, por exemplo, a palavra chuva é criada
e aceita para indicar um fenômeno meteorológico específico, mas qualquer outro termo poderia ter sido inventado para isso. É certo identificar uma semelhança entre a posição do convencionalismo e a escolha das cores do semáforo? Claro, né, gente? Por quê? Porque a gente viu que as cores dos semáforos, elas são signos, ou seja, são símbolos escolhidos culturalmente. Então, ambos os casos, não se admite uma relação natural entre o signo e aquilo que ele significa. Isso é, assim como qualquer palavra poderia ser escolhida para designar chuva, qualquer palavra poderia ter sido designada para as cores que estão nos semáforos. Semáforo, foi mal. Ou para-chuva, como exemplo. Se fosse algo natural, pessoal, e sendo os seres humanos semelhantes, se fosse algo natural, não existiria tantos idiomas. E os idiomas, eles, filosoficamente falando, pode dizer que eles são convenções entre as sociedades, né? Que foi aos poucos aí se trabalhando a questão do idioma. Agora, essas atividades são as atividades que eu quero que vocês façam só, tá? Essa primeira aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão aproveitar a palavra, vão tirar letras dessa palavra e vão formar novas palavras com essas letras, com qualquer número de letras. Mas tem que ter as letras da palavra barulho, tá bom? Que, por exemplo, usou rosa, ar, soro. O máximo de palavras contendo apenas as letras que estão dentro da palavra barulho, ou seja, B-A-R-U-L-H-O-S. Tá? Poderia fazer o quê? Olhar. Olho poderia não, porque não tem dois Os. Olhar. Poderia. Na verdade, pode sim, não está fazendo nenhuma regra aqui. E soro repetiu os dois Os, então olho, olhar, bar, rolha, né? Soar. Então, assim, você vai criar o máximo de palavras que você conseguir, tá bom? E me enviar. Aqui nós temos um jogo dos 7 erros e vocês vão observar essa imagem e vai responder essas questõezinhas aqui. Terminando, me enviem para eu poder fazer as devidas considerações e avaliações, tá bom? Um abraço.